Cordiais saudações, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Eu sou o Padre Policarpo. Antes de entrarmos no mérito do vídeo, eu peço a você que quer ajudar o canal a crescer, que contribua aí, caso queira, contribuir com o canal, mirando aí no QR Code com qualquer valor. Para eu comprar um microfone novo, para incrementar o canal, para comprar livros, para a defesa da fé, para a refutação das heresias, enfim. E também a opção de ser membro. Então, quem quiser ser membro, aparece aí a opção de ser membro e futuramente vai ter vídeos exclusivos e tudo mais, o que há em outros canais que tem membros. Então, o meu muito obrigado a quem quiser e puder ajudar. Caso você não possa, agradeço da mesma forma a atenção dada. Agora sim, vamos, sem mais demora, para o tema de hoje. Como é que a turma do Sola Escritura não tem apenas doutrinas não bíblicas e até doutrinas antibíblicas? E todos os textos que eu vou falar, os textos do Novo Testamento, vai aparecer na tela de vocês. Ou melhor, vai aparecer em suas telas. Então, a turma do Sola Escritura que fala somente a Bíblia é a única autoridade, e quando confrontam doutrinas cristãs, como a presença real, como a virgindade perpétua de Nossa Senhora, quando confrontam a veneração de ícones, falam onde está isso na Bíblia e tal e tal. Mas essa mesma turma que fala da Bíblia é a primeira a ter doutrinas não bíblicas, é a primeira a ter doutrinas contrárias à própria Bíblia, a ter doutrinas contrárias as próprias escrituras, contradizendo-as. Então vamos lá. A primeira coisa que nos choca, justamente da sua contrariedade de sua doutrina não só não bíblica, mas ainda a doutrina antibíblica, é a negação da presença real da Eucaristia. Que eles falam que a Santa Ceia é um mero símbolo, que é uma mera representação, que não tem corpo nenhum de Cristo ali. Então vamos pegar em Mateus 26. Vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os protestantes leem aqui que Jesus disse que isto é o meu corpo, este é o meu sangue, e eles dizem: não, não é. Onde é que está na Bíblia, onde é que está nas Escrituras que não é o corpo de Cristo? Eu queria um texto, né, se realmente essa doutrina, que não é o corpo de Cristo, que não é o sangue de Cristo, eu queria saber, dentro da Bíblia, onde é que Jesus fala que não é o corpo dele, que é uma mentirinha, que é uma ficção, que é um teatrinho. Onde é que é? Onde é que está? Isso não é o meu corpo, isso não é o meu sangue. Isso é uma doutrina antibíblica. Então, olha aí a turma do Sola Escritura com doutrina antibíblica, contradizendo Jesus. E ainda nós temos, né, esses textos, eu só citei Mateus, mas nós ainda temos os outros textos sinóticos de Marcos, que está no capítulo 14, dos versículos 22 a 25, e também em Lucas 22, 19 e 20. E claro, ainda temos o primeiro texto escrito sobre a Eucaristia, que está no apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 23 e 25.
E, aliás, Paulo ainda dá mais ênfase sobre a Eucaristia, falando que tem que se discernir o corpo e o sangue do Cristo para não ser, né, condenado. E ainda Jesus Cristo, nosso Senhor, no capítulo 6 do Evangelho de São João, que faz o discurso para os judeus, ele diz que a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida. Então ele aqui ele não usou de metáfora, ele não usou de linguagem simbólica ou figurativa, ele diz que é verdadeiramente. Então eu queria que um protestante me explicasse que verdadeiramente não é verdadeiro, que verdadeiramente é uma mentira. Onde se encontra isso na Bíblia? Então, eles têm doutrinas antibíblicas. E a maior de todas, a doutrina mais blasfema é essa, é negar que o que Jesus disse não é o que ele disse. Então isso é o próprio espírito do anticristo. Porque Jesus diz uma coisa e eles chamam Jesus de mentiroso. Foi, não, não é. Jesus fala, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Eles dizem, não, não é, é um símbolo. Isso é o próprio anticristo, está indo contra o próprio Cristo. Então, não é só uma doutrina antibíblica, mas é uma doutrina anticristã. Então, vamos continuar. Né? Um outro, por exemplo, Jesus fala em Lucas 10,16, tá? Eu vou abrir aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Então vamos ver o que Jesus diz. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Então Jesus estava falando para os seus apóstolos que quem vos ouve, a mim ouve. Então quem ouve os apóstolos, ouve a Jesus. Ora, é fato que os apóstolos morreram, mas eles deixaram sucessores. Isso, qualquer protestante de inteligência média que sabe que a igreja teve continuidade, ele sabe que os apóstolos deixaram sucessores. E claro, quem ouve os sucessores dos apóstolos, ouve os próprios apóstolos e ouve a Jesus. E quem despreza esses sucessores dos apóstolos, despreza o próprio Cristo. Tá? Então, os protestantes não ouvem os bispos, eles não ouvem os sucessores dos apóstolos. Porque eles dizem assim, não, tem que estar na Bíblia, a Bíblia é a única autoridade. Mas Jesus não ensinou isso, olha, ai, vai lá, lê a Bíblia, vê lá o que está na Escritura. Jesus não ensinou isso, ele falou, quem vos ouve, a mim ouve. Ele falou, olha, vai lá ler as Escrituras, vai lá conferir para ver se está certo o que o bispo está falando. Não, ele falou para ouvir os apóstolos. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Ouvir os apóstolos, ouvir os seus sucessores, ouvir a igreja. É o que ele diz, ouvir, tá? E não ler. Ah, vai ler a Bíblia para conferir. Não. A autoridade pertence à igreja, pertence aos apóstolos. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca mandou os seus fiéis lerem a Bíblia. Que, aliás, eu vou fazer um outro vídeo, né? Quando Jesus falava assim, não lestes nas Escrituras, ele usa essa terminologia, essa frase, essa pergunta, essa indagação, essa inquirição, e Jesus usa contra os seus adversários. Quando ele fala com o seu público, ele fala, ouvistes o que foi dito, quem tem ouvidos, ouça, mas isso vai ser para um próximo vídeo. Tá? Então, os protestantes não ouvem. Então, isso é uma doutrina antibíblica. Sobre a igreja invisível ou dupla igreja. Muitos protestantes têm uma ideia inventada, uma falsa tradição, que alguns remontam ao Wycliffe, que foi um pré-reformador, ou melhor, um pré-deformador, um protestante antes do protestantismo lá do século XV, Wycliffe, ou do século XIV. Depois eu ponho aqui a data corretinha do Wycliffe. E
o herético Wycliffe, ele dizia que havia duas igrejas. Um, uma igreja de faz de conta e uma igreja de verdade. A igreja visível, que nós vemos, essa é uma igreja de faz de conta. Não é a igreja verdadeira, fundada por Cristo nosso Senhor, segundo Wycliffe. Sabe, quando eu era criança, eu me lembro da minha infância, é, tinha dois tipos de brincadeiras, né? Ou a brincadeira se dividia em duas. Então, meu irmão mais velho e os seus colegas, meu irmão tinha que me levar, né? Porque ele cuidava de mim. E na hora da brincadeira, eu era o café com leite. Eu não sabia, ele é café com leite, ou seja, então na hora do esconde-esconde, se me achassem, né, não podiam lá fazer eu correr para eu, né, burlar o que me encontrou e me salvar da brincadeira, né? Ou na hora do pega-pega, essas brincadeiras de crianças. Então eu tinha 5 anos, 4 anos de idade. Ele fala, o Fernando, o Nando, ele é café com leite, né? Ele é café com leite. Então, quer dizer, eu brincava, mas a minha brincadeira para meu irmão e seus amigos de então, a minha brincadeira não era séria, né? Eu tô ali de faz de conta, não tô brincando de verdade. A mesma coisa acontece aí com o Wycliffe, né? A igreja visível para ele é a igreja de faz de conta, enquanto que a igreja real é a igreja invisível. Mas essa doutrina da igreja invisível, o de duas igrejas, não existe, não está consignada. Essa doutrina não está consignada nas Sagradas Escrituras. É uma doutrina inventada, é uma doutrina não bíblica. Ou melhor dizendo, é uma doutrina antibíblica. Jesus Cristo, nosso Senhor, nunca ensinou uma igreja invisível. Então, e também vou fazer um vídeo, claro, sobre a igreja invisível. Mas aqui que eu quero mostrar para vocês essa doutrina que existe a igreja invisível, ou seja, a igreja verdadeira é a igreja que tem todos os predestinados, né? Todos aqueles que foram salvos ou vão ser salvos ao longo das eras e tal, enquanto que a igreja visível tem o joio e o trigo, só que essa igreja não é a igreja de verdade, segundo o herético Wycliffe, tá? Então, o que nós vemos no Novo Testamento é que existe sim uma igreja visível, não uma igreja invisível. Isso a gente nunca vê, tá? Então, por exemplo, nós encontramos lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus que a igreja ela é visível. Capítulo 16, 16 e seguintes. E também encontramos o próprio apóstolo Paulo falando da igreja, que a igreja é o corpo místico de Cristo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 a 14, que a igreja ela é visível. Então, se um protestante fala assim, mas a igreja é invisível, a igreja é verdadeira. Então, eu vou perguntar para o protestante, você já viu algum corpo invisível? Porque São Paulo apóstolo ele fala que a igreja é o corpo místico de Cristo. Ora, todos os corpos têm extensões. Tem extensões, tem materialidade, tem visibilidade. Então, você já viu algum corpo invisível? Você já viu algum corpo não ser corpo? Ora, a igreja é o corpo místico de Cristo. Corpos se veem, logo a igreja é visível. É claro que a igreja tem um componente invisível também. Assim como um corpo vivo tem um espírito, tem uma alma, a igreja também tem uma alma, que a gente não vê. Existe. Por exemplo, os que estão na glória com Cristo, os que morreram na fé, os que se sujeitaram a Cristo, estão salvos. Nós chamamos isso de comunhão dos santos, tá? Então a igreja sim tem uma, digamos, ela tem uma modalidade de invisibilidade, mas não são duas igrejas, é uma igreja, tá? Uma igreja. Então
Assim como o corpo tem uma alma, vocês veem a mim, mas não veem a minha alma, da mesma forma, o corpo de Cristo também tem uma alma. Então, todos os santos estão unidos, os santos daqui da terra, que estão se santificando, e os que estão no céu, que nós chamamos de comunhão dos santos. Mas a igreja é invisível, aquela pretensa igreja de Wycliffe, né, que seria a igreja verdadeira, que, aliás, é mais uma doutrina pagã, mais me parece uma doutrina platônica reeditada, né? É a igreja do mundo das ideias, a igreja perfeita, e que aqui nós temos a igreja cópia. Essa é a ideia do Wycliffe, se você pegar o Platão como parâmetro. Então, para ele, a igreja dos predestinados é a igreja perfeita. Isso aí é puro platonismo, né? A igreja do mundo das ideias, a igreja perfeita, e aqui a igreja imperfeita, que é a igreja cópia, por isso que ela não pode ser levada a sério. Mas nós vimos aí que essa doutrina também é antibíblica, não consta das escrituras. E outra coisa muito interessante, que nós vamos falar também de outra doutrina não bíblica, é a teologia da prosperidade, tá? Que não só pega o protestantismo neopentecostal, como também pega o protestantismo pentecostal, como no caso do Malafaia, que prega aí descaradamente a teologia da prosperidade, e tantos outros. Essa doutrina, ela não é apenas não bíblica, ela também é uma doutrina antibíblica e anticristã, que vai de encontro a tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, tá? Então aqui nós temos alguns textos. Vou pegar texto por texto. Mateus capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas Malafaia e os pastores dizem que sim. Você pode ser rico, você pode servir a Deus e o dinheiro sim. Ou seja, quem é que está certo? Jesus Cristo no seu evangelho? Ou esses contradizem Jesus Cristo pregando a teologia da prosperidade, que é uma doutrina contrária, que é uma doutrina avessa à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda nós temos o episódio do jovem rico, que está lá consignado no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, de 21 a 26. E ainda nós temos em Lucas, capítulo 16, 13. Vamos abrir Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, mostrei mais uma vez uma doutrina não bíblica e até antibíblica da turminha do Sola Escritura. E também os protestantes, outro dia aqui na plataforma, eu vi até um vídeo de um protestante criticando o celibato, dizendo que os padres católicos romanos, os monges, eles pecam porque Deus mandou procriar. Está lá no Gênesis, né? Crescei e multiplicai-vos. Então não deveria existir o celibato. E aí eu não sei se esses protestantes que falam essas groselhas, essas coisas estúpidas, se eles nunca leram o Evangelho e o Novo Testamento, não sei se eles nunca leram, ou se eles fazem isso de má fé mesmo. Por quê? Lá no capítulo 19 de São Mateus, vamos lá, capítulo 19. Jesus fala do celibato. Jesus era celibatário. Então vamos lá no capítulo 19. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 10 a 12. Os discípulos disseram-lhe: se é assim, a condição do homem em relação à mulher não vale a pena casar-se. Ele acrescentou:
Nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então Jesus Cristo disse que o celibato é um dom. E ainda nós temos lá na primeira carta aos Coríntios, São Paulo elogiando a virgindade, o celibato. Está na Bíblia. Não é assim que os protestantes gostam de falar? Está na Bíblia? Pois é, está na Bíblia. E vamos lá ver aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular, um deste modo, outro daquele modo. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Então Paulo disse que o estado da continência, o estado da virgindade é superior, é melhor. É melhor. Então tá aí. Mais uma vez, os protestantes pregando contra o celibato, eles estão inventando aí quando eles dizem que todo mundo tem que casar e procriar, eles estão indo contra a doutrina do celibato que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. O celibato foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, então é claro que nem todo mundo pode seguir o celibato, como o próprio Cristo falou, e o próprio apóstolo Paulo confirmou, mas isso é um dom, não é para todo mundo. Então, essa patranha de ficar falando que os padres são casados, deveriam ser casados, todo mundo eles contrariam a natureza, isso aí é patranha protestante que contradiz as próprias escrituras. E por fim, para fechar com chave de ouro, os protestantes dizem que a Virgem Maria não é mãe de Deus. Muitas vezes aqui no meu próprio canal, e também já vi em outros canais os protestantes comentando, dizendo que Maria é mãe da parte homem de Jesus. Jesus não tem parte, Jesus é único. Então os próprios protestantes caem no nestorianismo, dizendo que há dois Jesuses. Era mãe da parte humana, como se Jesus fosse um centauro, né? Parte homem, parte cavalo. Jesus é um só. O mesmo Jesus que sofreu na cruz é o mesmo Jesus que abriu os olhos ao cego, o mesmo Jesus que estava com sede e pediu água para a samaritana, é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. O mesmo Jesus que estava dormindo na barca quando estava tendo a tempestade é o mesmo Jesus que andou sobre as águas. É o mesmo Jesus, tá? O mesmo Jesus que era submisso a seus pais, Maria e José, Santa Maria, Virgem e São José, é o mesmo Jesus que multiplicou pão e peixe, o mesmo Jesus, tá? Então, quando eles dizem que Maria não é mãe de Deus, os próprios protestantes estão aí contradizendo o que nos ensina os Santos Evangelhos e o Novo Testamento e também o profeta Isaías. E aqui eu não vou abrir os textos, mas vou deixar para vocês depois conferir aí no conforto de sua casa, no conforto do seu escritório, enfim, onde você estiver assistindo este vídeo, tá? Então Isaías diz que Jesus Cristo é Deus, Isaías 7,14. É melhor ler aqui na versão Septuaginta, né? Que Jesus é Deus, está lá em Marcos, capítulo 2, versículo de 5 a 7, quando ele perdoa os pecados ao paralítico. Temos aqui Elizabeth, ou Isabel, parenta da Virgem Maria, em Lucas 1,43, que é a pergunta de onde vem a honra, de onde recebo a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo, vai falar
que Maria é mãe do Senhor, de seu Senhor. Tá? Então, Jesus Cristo é o mesmo Deus e homem, simultaneamente, duas naturezas em uma só pessoa. O mesmo Cristo. Então, quando a Virgem Maria dá a luz ao menino Jesus, que é verdadeiramente homem, ela dá a luz a Deus, porque Deus se encarnou e na sua encarnação uniu a sua natureza divina com a natureza humana de forma inseparável. Ou seja, não são dois departamentos diferentes. É apenas um só Senhor, o mesmo ser, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e as duas naturezas não se misturam, não se confundem, mas existe uma comunicação entre esses dois idiomas, nós chamamos assim. Então, a natureza divina participava da sua humanidade, participa ainda, e a sua humanidade participa de sua divindade, mas é o mesmo Cristo. Se ela é a mãe daquele homem que estava na cruz, e ele se preocupa com ela, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Enquanto o homem se preocupou com a sua mãe, esse mesmo Jesus, sendo o homem que morreu, enquanto homem, é o mesmo Jesus que ressuscitou enquanto Deus. É isso. Jesus é um só, e os protestantes, mais uma vez, inventam doutrinas que não são retiradas da Bíblia. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E aqui me despeço de vocês e que peço a Deus, o bom Deus, que nos guarde de todas as heresias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trindade consubstancial e indivisível.